Olá, esse é o canal Rastros na Floresta, que eu quero trazer aí mais um caso para vocês aí, mais uma história. Só dessa vez aí aconteceu comigo. É uma história que eu posso narrar por mim mesmo e foi uma das coisas assim nessas andanças aí, sempre pelo mato pescando e sempre na floresta aí, foi uma das coisas que aconteceu comigo. Eu tô aqui no lugar da lagoa, na Lagoa do Bocudo, que eu fiz um vídeo aí que tá aí no canal também. Deem uma olhada se não viram ainda. Tô aproveitando para gravar esse outro relato, que esse aqui é um relato meu mesmo. Quem aí já ouviu falar no gritador? Uma voz que grita na floresta. Ei! Ou quando você estiver na floresta e ouvir essa voz, não repitam, não respondam, não imitem essa voz. Que aqui fica o meu relato real do que aconteceu comigo, tá? Eu e meu irmão, eu deveria ter mais ou menos uns 16 anos de idade, meu irmão uns 13. E tinha mais um companheiro nosso também. Esse companheiro nosso, ele era surdo. Ele era completamente surdo, ele não ouvia nada. Então você veja que história curiosa. A gente foi pescar, tava mais ou menos assim uns 15 quilômetros de pé, por dentro de floresta. A maioria do caminho era pinos. Passava por dentro de plantação de pinos, né? Aquela florestona de pinos, parecida com a da Bruxa de Blair. Então, a gente pescou, voltou tudo certinho. Voltando, a gente passou uma sanga que tinha lá. E lá longe a gente escutou um ei! A gente nem deu bola. Ei! De novo. E aqueles gritos, eles ficaram longe assim, por mais de uma meia hora mais ou menos. Já vou falando dessa história aqui, olha, sinceramente me arrepia. Essa história que sempre me arrepia quando eu lembro dela. E a gente começou a observar que eram duas pessoas, porque uma gritava de um lado e a outra gritava do outro. Era só aquele ei, ei. Eu, rapaz novo, né? Metido, resolvi responder aquele grito. Falei um oh! E ele gritou oh! E eu já gritei de volta ei! E ele gritou do outro lado, totalmente oposto da onde estava vindo aqueles barulhos, aqueles gritos. Ei! Mas muito mais alto e muito mais perto. E meu irmão começou a ficar apavorado. E o nosso companheiro que era surdo tava ali sem saber o que estava acontecendo, né? Não estava entendendo o que a gente estava fazendo ali. Ele tinha um dom de ler os lábios da gente. Mas ele não ouvia absolutamente nada. Então ele não estava ouvindo aqueles gritos, nem os nossos, nem o do gritador. Então ele foi gritando e eu fui remedando. Ele gritava e eu remedava, gritava e eu remedava ele. Ei, oh, daqui a pouco ele ficou muito em cima, deu um grito bem perto da gente assim, e aquilo ali assustou de verdade, viu? Foi aquele ei! Bem pertinho assim da gente. A gente parou no meio daquela floresta. Ficamos um olhando pra cara do outro apavorado. E a primeira reação foi correr. Um olhou pro outro, não entendeu que aquilo ali estava acontecendo, que ele estava gritando em cima de onde a gente estava e não tinha ninguém ali. Então a nossa primeira reação ali, aquele choque, foi correr. E o nosso companheiro correu junto também, mas sem saber o porquê. E eu vou tentar imitar aqui certinho para vocês o barulho que veio seguindo a gente por cima.
É um barulho parecido com um enxame de abelha ou turbina de avião, alguma coisa bem, um assobio, mais ou menos assim, ó. Esse barulho, pessoal, ele ficou, a gente correndo no meio daquele mato. Esse barulho ele ficou mais ou menos por uns, assim, eu vou dizer uns de 40 a 60 segundos, assim. A gente correndo, você pense, 40, 60 segundos parece pouco tempo, mas quando você está numa situação de medo e desespero, é muito tempo mesmo. Olha aqui, que floresta bonita. Olha que foto legal que dá isso aqui. Olha só que lindo. Para quem gosta como eu, é um prato cheio para os olhos ficar num lugar desse. Então fez esse barulhão que eu imitei aí para vocês. Eu vou entrar aqui dentro aqui para ver. Fez esse barulhão que eu imitei aí para vocês. E a GI daí parou e a gente ficou e a gente correu até o momento de não aguentar mais correr. Fomos correndo até o momento que chega assim e fala, não aguento mais correr, tenho que parar de correr. E ainda assim com aquela pressa de sair daquele mato, de ir para casa. Olha só, as árvores aqui bem limpinhas, ó. Isso aqui é o que? É uma aroeira, talvez. E olha que engraçado o contraste, a floresta pra cá como é, ó. Vocês estão escutando barulho de caminhão? Que daqui uns 1 quilômetro mais ou menos pra cima tem uma estrada. Ó, floresta pra cá. E olha aqui, esse pedaço aqui parece ter jabuticabeira, mas não é. Olha só. Pra frente também. Que interessante. Que interessante que fica aqui. Que bonito. Então a gente chegou e desesperado, né? E contamos essa história em casa. Meu avô falou na época, pessoal, isso aí é o gritador. E a história do gritador era aquelas histórias antigas, né? Do pessoal que roçavam no meio dos matos e acabava acontecendo alguma coisa, uma cobra mordia, sabe? O cara se machucava, né? Se atirava às vezes, que acontece também, e ficava gritando lá. E acabava que morria gritando. E o medo tomava conta de quem escutava os gritos dele depois que ele virava visagem, né? Então quer dizer, ele morria ali, às vezes uma cobra mordia, ele tentava ir, mas a cascavel, por exemplo, né? Cega e a cobra coral, que na nossa região tem muito. A jararaca, uma pena, uma caixa de leite. Olha pra você ver aqui, ó, tudo bem limpinho. Sem vestígio de sujeira, ó. Mas de alguma maneira alguém traz uma caixa de leite e abandona num lugar maravilhoso desse aqui. Eu vou pegar e vou levar embora. Vou jogar fora. Então, pessoal, vou deixar aqui no ladinho. Daí eu vou levar fora. Então tá aí um relato, né? Meu avô contou que era mais ou menos isso que acontecia. Então o caboclo morria pedindo ajuda e não encontrava essa ajuda. E aí virava assombração, né? Virava fantasma. No meio da floresta. Vocês acreditam nisso daí? É o que aconteceu comigo, é história genuína. Eu não tô nem aumentando nem diminuindo. Tentei ser bem transparente ali com a história, contando pra vocês aí um relato meu que aconteceu de maneira bem transparente e sincera. Vocês acham que pode ter sido algum outro fenômeno,
alguma outra coisa que tenha acontecido, que, não sei, uma alucinação coletiva minha e do meu irmão, não sei. Eu ainda fico com a primeira opção, que é a sabedoria dos mais antigos, que conhecem, viveram num tempo que a gente não conhece hoje. Tempo onde tudo era floresta, né? Tudo era floresta, tudo era carreiro, tudo era mato, tudo era estrada de chão, difícil acesso. É um caos real meu que aconteceu. E podem acreditar. E tem uma matilha vindo aqui, ó. Olha só, que maravilha. Vai, vai. Esse deve ser os filhotes e aquela lá deve ser a mãe. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. A alegria deles. Vai a mãe aí. Não vão me morder só, né? Pelo amor de Deus. Olha que alegria, hein? Olha que maravilha. Essa aí é o caos do gritador. Esse é o caos do gritador. Tá aí, como diz. Mais um pedaço da lagoa. Essa lagoa aqui é um pouco maior. Como diz, acreditem aquele que quiser, mas é espontâneo e transparente, meu relato. Você tem a boca roxa, parece? Hein? Pessoal, obrigado por assistir o vídeo aí. Se tiverem alguma recomendação, alguma coisa, fiquem à vontade para comentar aí nos comentários. Deixe suas sugestões para mim aí. E por favor me ajudem, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, apoiem meu canal aí, se inscrevam, compartilhem os vídeos, deixem o joinha, é bem importante pra gente que está começando agora, para o YouTube recomendar mais o nosso canal, a gente ter mais inscritos, mais visualizações e consequentemente nos incentiva a continuar gravando esse tipo de conteúdo para vocês e melhorando cada vez mais. Vai melhorando na questão das filmagens, vai melhorando na questão da locução, melhorando na questão dos roteiros, das histórias, dos lugares que a gente visita, trazendo cada vez mais novidade nesse sentido, nesse segmento para vocês. Porque se quem estiver vendo esse vídeo aí se alegrar como eu me alegro de estar no ambiente desse aqui, poder compartilhar com vocês, que vocês se alegrem também como eu, já ficaria muito feliz. Essa é a missão do canal: entretenimento e paisagens bonitas aí, uma prosa com vocês. O canal Rastros na Floresta fica por aqui com essa matilha. Grande abraço, até o próximo vídeo.